o programa de Fé em Fé de hoje, eu abro com uma pergunta, que é a seguinte: qual é a marca que você está deixando na mente das pessoas, no coração das pessoas? O que a sua vida está deixando de um legado? O que a sua vida está deixando de uma história a ser contada? Ou até melhor, qual é a história que estão contando da sua vida? Jesus Cristo, por exemplo, ele passou aqui na terra e deixou a história contada através dos apóstolos, nos evangelhos, através de outras pessoas que escreveram, também Lucas, que não era apóstolo, mas escreveu o evangelho, através das cartas que foram escritas, todos apontavam para aquilo que Jesus marcou na vida das pessoas. Imaginem vocês qual foi a marca que Jesus teve na vida daquela mulher que tinha sangramento durante 12 anos. Imagina qual foi a marca no coraçãozinho daquele pai que teve a filha morta e ressuscitada. Qual foi a marca? O que as pessoas deixaram de marca na vida dos outros? E é isso que hoje o Senhor vem tocar aqui no nosso coração. Qual é a marca? Qual é o registro? Como é que a sua vida está impactando em outros? O que acontece? A gente sabe que tem pessoas que você está marcando ali. Mas tem gente que não está nem aí. Nem se preocupa com aquilo que está fazendo na vida das pessoas. Existe, eu não estou falando de você, deixa bem claro isso. Eu estou falando da vida, estou falando do mundo, das pessoas no mundo. Existem pessoas no mundo que vivem a sua própria vida, focadas em si mesmos, focadas nos seus próprios problemas, focadas nas suas próprias necessidades, nos seus próprios desejos, nos seus próprios prazeres, nas suas próprias fomes, se focam em si e esquecem outras pessoas que Deus está colocando e vai colocar no caminho para que você possa marcar com a sua presença, com a sua vida, com a sua palavra, com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu conselho, com o seu olhar, com o seu carinho, com o seu abraço, com a sua palavra. As pessoas, todas elas são impactadas, aquelas que passam na sua vida, são impactadas por você. São impactadas até pelo que você pensa. Que as pessoas olham assim, o que ele está pensando? O que ele está pensando de mim? O que ele está pensando da gente? O que ele está pensando daquele? Então até o que a gente pensa pode impactar a vida das pessoas. E hoje vou trazer aqui para vocês, uma história de alguém que impactou, teve lá um impacto fulminante na vida daquelas pessoas, porém, por um certo tempo, foi até deixado de lado, até esquecido. Mas por ele ter impactado algumas pessoas, e ter impactado uma especificamente, que eu vou falar aqui para vocês, a vida dele mudou, a vida da família dele mudou, a vida de todo o país onde ele estava mudou, e a vida do próprio povo de Deus mudou, por causa do impacto que ele causou na vida de uma pessoa. E eu vou ler aqui para vocês, para depois a gente vai lá para mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos atrás, e nós vamos tentar depois trazer para nós o que essa história pode estar falando com a gente. Então, vamos lá para aqui, eu estou em Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis, e eu vou para Gênesis capítulo 40, tá aqui, Gênesis 40, é a história de José. Vejam só a história de José, hein? Um menino riquinho, mimado, tendo tudo do bom e do melhor do pai, enquanto os outros trabalhavam, os outros se esforçavam, os outros se cansavam. Na linguagem de hoje, né, segundo eles lá, eles camelavam. Literalmente, eles trabalhavam, né, lá no deserto, com muita dificuldade, enquanto ele, José, o filhinho de papai, o queridinho, né? Ele pegou, estava lá sempre com as túnicas do pai, sempre, os melhores presentes eram para ele, né? Era o filhinho do papai. O que aconteceu com ele? Os irmãos colocaram ele numa vala, venderam ele como escravo,
ele foi vendido lá no Egito, começou a trabalhar direito, começou a crescer lá muito bem, caiu num enredo lá, numa tramóia feita contra a vida dele, foi preso e ficou deixado lá na prisão. Mesmo com tudo isso, não se desanimou de fazer o melhor que ele podia. Tanto é que o chefe lá dos prisioneiros botou ele de chefe. Botou ele lá para ajudar a coordenar todo mundo. Sabe por quê? Porque ele se destacava. Por quê? Porque ele fazia o melhor. Ele era um homem de Deus, ele orava, ele era temente a Deus, ele estava aflito pelo que ele estava passando, mas ele sempre fazia o seu melhor. E aí, no meio disso, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. O copeiro, ele era responsável por beber o vinho antes de passar para o rei. Se caso tinha bebida mortífera, ele que morria e não o rei. Então, o copeiro, responsável principalmente pelos vinhos, né, pelo vinho, e o padeiro, responsável pelo pão. Os 2 não estavam fazendo as coisas direitas, caíram lá numa desgraça, entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda os pôs a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Ambos tiveram um sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã, olhou para eles, e eis que eles estavam muito perturbados. E aí, então perguntou aos eunucos de Faraó, ao padeiro e ao copeiro, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que vocês estão tristes hoje? O que está pegando aí, gente? Por que vocês estão com essa cara? Olha que coisa interessante. José estava preocupado com eles. José percebeu que eles não estavam legais. Você vê que aquelas pessoas que se preocupam com os outros e que ficam atentos aos outros, eles percebem quando as pessoas estão bem ou não e se preocupam com elas. Fosse uma pessoa que não estava nem aí, o que ela fazia? Olhava, problema deles. Eu não vou me intrometer, eu não tenho nada a ver com isso. O homem e a mulher de Deus que deixam um legado nessa terra, que marcam as pessoas nessa terra, a característica delas é se preocupar com os outros. Se preocupar com o bem-estar físico, com o bem-estar emocional, com o bem-estar espiritual. Então essa primeira avaliação que a gente tem que fazer, naquela pergunta que eu fiz no início, o que é que você está fazendo que está marcando a vida das pessoas? Como é que a tua vida está marcando a vida das pessoas? O que acontece? A primeira coisa é eu me preocupar com as pessoas. E aí, olha só, eles responderam: tivemos um sonho e ninguém está conseguindo interpretar. José disse: não são de Deus as interpretações? Me conte o sonho. Oh, meu Deus do céu, mas tem que ser muito bom para falar uma coisa dessa, né? A pessoa ele chegar assim: olha, é o seguinte, rapaz, a interpretação vem de Deus. E eu, segundo ele, eu acredito, ele falou: eu tenho uma intimidade com Deus suficiente para interpretar os sonhos. Eu, por exemplo, não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho. E tem gente que às vezes manda para mim: sou pastor, eu sonhei com isso. Se Deus não me revela, que às vezes Deus me revela, uma outra vez Deus vai lá e me revela. Mas quando não me revela, às vezes eu pergunto a pessoa: o que você sabe? Eu não tenho nem ideia. Não sei. Tem coisas que eu não sei interpretar mesmo, não tenho nem ideia. Mas José não, José sabia que ele tinha um dom. Então outro ponto importante de Ana Santos, que está entrando aí com a gente também, um outro ponto muito importante é aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que tem fé, que faz mais do que deve, que vai além de se preocupar com as pessoas, de ter interesse no bem-estar das pessoas, essa pessoa também sabe como é usada por Deus, sabe como
é usada por Deus. Cada um de vocês tem um dom. E esse dom pode abençoar a vida das pessoas. A Claudinha está dizendo aqui, o fato deles terem caído na mesma cela de José foi plano de Deus, teve a mão de Deus. Com certeza, Cláudio. Com certeza, e agora porque você falou isso, é muito importante, para eu afirmar para todos que estão aqui me ouvindo, todas as pessoas que o Senhor permite passar pela tua vida, tem um motivo. Tem um motivo. E aí, como o Marcelo está colocando, eu não tenho, né, o dom de interpretação, mas o Marcelo tem um dom da generosidade, do carinho, do amor pelas pessoas, do respeito pelas pessoas, da benevolência para as pessoas. E isso pode estar marcando a vida das pessoas que passam lá no teu trabalho, que passam pela sua vida. Ana Maria tem os seus dons que estão impactando outras pessoas. Então você tem que entender o seguinte, eu preciso me preocupar com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, porque José poderia ficar quietinho na dele, falar, eu não vou interpretar sonho desses dois, mas não, ele tinha o desejo de ajudá-los e mais, ele sabia que tinha o dom. Então, se você quer ser usado realmente por Deus para marcar a vida das pessoas, número 1, logo de cara, você precisa ter no coração o desejo de colaborar, o desejo de ajudar, o desejo de amar as pessoas. O desejo não é julgar as pessoas. Eu sei que tem gente que faz coisa errada, eu sei que tem gente que faz coisas boas, eu sei que tem gente de todo o tipo. Mas você não vai ficar julgando, esse aqui é bom, eu vou fazer porque ele é bom. Esse aqui é mau, eu não vou fazer porque ele é mau. Não é isso. Eu estava comprando hoje uns pãezinhos, e eu comprei pãozinho para mim, aqui para nossa casa. Aqui no prédio ainda mora minha cunhada e minha sogra, eu também comprei para elas, quando viesse para casa. Só que a da minha sogra, ela gosta dos pãezinhos mais escuros. Eu me confundo sempre na hora de trazer. Aí eu cheguei para a menina, você tem uma caneta? Aí ela, para quê? Para marcar só para eu saber que esses daqui são os mais escurinhos, os mais queimadinhos. Aí ela pegou, olhou e falou, não tenho não. E continuou. Eu falei, nossa, puxa vida, podia pelo menos tentar, né? Ou pelo menos, sabe quando você sente assim, olha, nem deu atenção. Daqui a pouco ela veio, senhor, olha, eu estou te dando essa etiqueta, põe essa etiqueta nesse pãozinho, porque assim quando você ver, você vai saber que esses daí são da sua sogra. Pronto. Ela marcou. Ela fez uma parte dela que eu olhei e sorri. Ela me fez sorrir. Ela me fez ver que tem pessoas que se preocupam com as outras. Ela me fez ver que uma pessoa pode atender bem a outra pessoa. Mas não, isso aí não tem nada a ver. Tem muito a ver. Porque é nos pequenos detalhes que você vê as grandes pessoas. Nos pequenos detalhes. É quando você, a esposa, vai entrar no carro e o marido vai lá e abre a porta, é um pequeno detalhe. É quando ele chega em casa, senta lá, e você vai lá e tira lá o sapatinho dele lá e, amor, quer que eu faça uma massagem no seu pé? Ah, Mauro, você acha que tem mulher que faz isso? Espero que tenha, espero que tenha. Marido que vai lá, leva um café na cama. Não que nem uma foto que passou essa semana aí, acordar com um café na cama, porque tinha uma caixa de café fechada assim na cama. Assim não vale, gente, assim não vale. Então, como é que você está marcando a vida das pessoas? Quais são as pequenas coisinhas que você está fazendo que marca a vida das pessoas? Ou você não está nem mais aí, não está nem mais afim de marcar a vida de ninguém, que você já está cheio da vida, não quer mais saber de nada. Não quer saber de mais ninguém. Tem gente que já está revoltada com a vida, né? Tem gente que está revoltado com o pai, com a mãe, com o filho, com o avô, com o cachorro, com o papagaio, está revoltado com todo mundo, e se olhar no espelho está revoltado também, né? Então isso daí vai ser muito difícil, vai deixar a marca, mas vai deixar uma marca negativa. Como nós lemos no começo, tem árvore que não vai deixar marca nenhuma, né? Às vezes um gesto generoso, por simples que seja, causa um grande impacto positivo nas pessoas. E aí José estava ali querendo saber do sonho. Então contou o copeiro o seu sonho a José, dizendo, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. A vide é a que produz uvas. Na vide havia 3 sarmentos, 3 brotos lá, e eles brotando, e ele estava brotando
e sua flor saía, e seus cachos amadureciam em uvas. O copo do faraó estava na minha mão, e eu tomei as uvas, espremi no copo e entreguei ao faraó. Então José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça, te restaurará o teu cargo, e darás o copo de faraó na tua mão, conforme costume antigo quando você era copeiro. Olha só que coisa. Eu não tenho como julgar aqui o motivo dele ter sido preso e o motivo dele ter sido solto. Eu não tenho isso aqui. Eu só tenho uma coisa. Na avaliação do rei, depois, vocês vão ver que esse copeiro, ele teve resultado positivo. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos continuar aqui a história. Deixa eu ver aqui a Ana Maria colocando: o Senhor dá sabedoria e exalta os sinceros de coração e os coloca diante dos grandes deste mundo. Tanto é verdade, Ana Maria, que você vai ver aqui que José, naquela posição que ele estava simples. Ele não era simples. Deus tratou ele para se tornar simples. Às vezes Deus trata a gente, tira a gente de uma situação, coloca em várias situações. Às vezes a gente não entende, né? Por que estamos passando por alguma coisa. Mas Deus está tratando, está moldando a gente para deixar a gente no ponto que Ele quer. E Ele quer que a gente seja simples, para nos colocar muitas vezes na frente de grandes. Aí José pede para esse copeiro, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó. Tenha compaixão comigo e faças menção de mim lá para faraó, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui não fiz nada que me pudesse pôr na prisão. Por favor, lembra de mim. Aí, vendo então o padeiro mor, que José tinha interpretado bem, disse a ele: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todos os manjares de faraó, obra de padeiro. As aves os comiam nesse cesto sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó se levantará a tua cabeça sobre ti e pendurará num pau, e as aves comerão tua carne. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e o entregou ao corpo na mão de faraó, e o copo na mão de faraó. Mas o padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele. Mas depois a gente vê que faraó teve um sonho, e durante este sonho que aconteceu, o copeiro se lembrou de José. Uma coisa que você pode notar muito interessante: você tinha um que era vinho, copeiro, vinho, outro era padeiro, pão. Você tinha lá o vinho e o pão. Você tinha ali um ministério diante do rei, um ministério que você cumpre diante do rei. O vinho e o pão, o sangue e o corpo, o próprio Senhor Jesus Cristo, talvez ali ministrado e apresentado para aqueles que servem ao rei, que é como está servindo o rei. Um estava servindo, como nós vimos ali no sonho, que ele deu fruto com aquilo que a vide fez. Ele deu fruto para o rei, enquanto o outro colocava os seus pães na cabeça, e quem comia eram as aves. Não tinha o fruto daquele seu trabalho para o rei. Entendo eu, isso é interpretação minha, uma interpretação que eu tive, e aquilo Deus falou comigo, que tanto o copeiro, o vinho, tanto o padeiro, o pão, são aqueles que vão fazer algo dentro do corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo, dentro do ministério ao rei. Alguns, quando vêm e fazem o seu trabalho e colocam para o rei, e o rei pode participar, aquilo chega até o altar do rei,
é um trabalho digno de honra, que mesmo você estando preso, mesmo você estando em dificuldade, em situações difíceis, Deus vai exaltar a tua cabeça, Deus vai exaltar o teu nome. Se você cumprir com o ministério que o Senhor está te colocando nas mãos, o Senhor vai te honrar. Se houver frutos, se ele puder espremer dos frutos e colocar ali na taça do rei, e o rei se alegrar, e o vinho é a alegria, e se alegrar com isso que você está entregando ao Senhor, ele exaltará a tua cabeça. Mas se o pão, que é o alimento, que é o que fortifica o corpo, se aquilo que era para estar na presença do rei está sendo deixado para as aves, está sendo feito de uma forma que não está nem aí, que fica à disposição, fica em aberto, onde as aves vão lá e comem, onde não há um fruto, onde não há uma semente boa, bem plantada, ela está lançada, aí realmente não vai haver a honra, não vai erguer a cabeça. Entender que foi exaltado, porque o fruto do seu trabalho honrou ao rei, e o outro não foi exaltado, porque o fruto do seu trabalho não honrou ao rei. E José interpretou o sonho, e José marcou a vida do copeiro. E quando o faraó teve aqueles sonhos que não deixou ele dormir, que deixou ele desesperado, daquelas vacas magras e as vacas gordas, e aquele sonho, e ele não tinha quem interpretasse, o que aconteceu? O copeiro se lembrou de José. E quando o copeiro se lembrou de José, José foi chamado. Olha só, ser lembrado não adianta nada, mas estar preparado adianta tudo. Porque José, quando chegou lá, conseguiu interpretar. E a partir dali, mudou a vida de José, porque ele voltou a sair da prisão, e foi colocado no dedo dele o anel, sendo o segundo maior no reino. Ele só não era maior que Faraó. Já pensou? José? Por quê? Porque ele aprendeu a lição, e ele percebeu, e olha só, que se ele ficasse lá, quietinho na dele, não interpretasse sonho nenhum, todo esse trabalho seria quebrado. Muitas vezes Deus quer usar a tua vida para abençoar outras pessoas, e através de você abençoar outras pessoas, Deus vai abençoar a sua vida. A sua vida depende de você abençoar outras pessoas, de você se dedicar a outras pessoas, de você fazer algo por outras pessoas. Levanta da tua cadeira, vai fazer algo de útil para as pessoas. Vai fazer algo que vale a pena para as pessoas. Vai fazer algo que as pessoas estão precisando. Seja uma oração, seja uma visitação, seja um material, seja um mantimento, seja uma bebida, água. Está precisando de água. Tem gente que está precisando de água, gente. Tem gente que está precisando de água. Tem gente que não tem gás. Tem gente que não tem. E Deus vai colocar no coração de você para você abençoar alguma pessoa. Porque você precisa marcar a vida das pessoas. E não só de boca, e não só de blá blá blá, não só de lero lero, não só de carinha de crente, roupinha de crente, vai na igreja de crente, senta lá e levanta a mão que nem crente. Mas cadê os frutos? Cadê as pessoas impactadas pela sua vida? É isso que Deus vem falar aqui com a gente. Vocês lembram do filho pródigo que nós falamos na aula passada? No filho pródigo, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava lá, caído, no meio dos porcos, o dono dos porcos lá não ajudava ele. O que ele pensou? Você lembra o que ele pensou? Falou, na casa do meu pai ele trata bem os empregados. Na casa do meu pai ele trata bem todos os funcionários. Se eu voltar para lá, até como um funcionário dele, talvez ele me trate bem. Sabe por quê? Porque o pai dele tinha marcado o coração dele. Ele só voltou por quê? Porque aquele pai marcou o coração dele com bondade. Aquele pai tinha no coração bondade. Por isso que ele voltou. Por isso que ele foi bem recebido. Por quê? Porque aquele pai marcou o coração daquele menino. É isso que a gente tem que fazer aqui nessa passagem que nós estamos. É marcar a vida das pessoas. É fazer algo por elas. É pensar como é que eu posso tornar a vida dessa pessoa melhor. Como eu posso tornar essa vida mais feliz. Como é que eu posso me doar para que essas pessoas sejam mais felizes nessa passagem que vão estar aqui pela terra.
Será que é orando para que sejam curadas? Será que é orando para que abram algumas portas? Será que é ajudando a abrir algumas portas? Será que é ajudando, colocando comida na mesa dessas pessoas que estão precisando? Será que é visitando? Será que é dando um conselho? Será que é orientando? Será que é até trabalhando? E no próprio teu trabalho, você fazer o teu trabalho de uma forma que nós falamos na semana passada, tão surpreendente, na retrasada, né? Tão surpreendente, que faz as pessoas guardarem de você uma boa imagem, guardar aquela imagem de uma pessoa que se doa, de uma pessoa que é produtiva, de uma pessoa que leva a gente a ir mais longe, que não é aquela pessoa carregada, que não é aquela pessoa que joga a gente para trás, que não é aquela pessoa que você vai compartilhar uma bênção, a pessoa pega e joga uma praga em cima de você. Não é assim que Deus quer a gente. Você tem que, antes de dormir hoje, pensar: Senhor, quais são as vidas que eu estou marcando? E como eu posso marcar de uma forma melhor? Como eu posso fazer com que essas pessoas sempre lembrem de mim de uma forma positiva? Qual é essa marca positiva? Qual é esse registro positivo que você vai fazer na mente e no coração das pessoas? Não quero dizer com isso que você vai ser o perfeito, perfeita, vai fazer tudo certo, tudo 100%. Não. Vai ter altos, baixos, como José teve. Mas uma coisa precisa ter: é a vontade, o desejo, a determinação e a disciplina em cada dia ser melhor, cada dia fazer um pouco melhor, cada dia fazer com que as pessoas entendam que a sua vida, ela só é vida porque ela abençoa aqueles que estão precisando, ajuda, alivia, fortalece, empurra para cima, motiva, estimula aqueles que estão precisando. E que essa palavra possa tocar no teu coração, para que a partir de hoje você possa, com a sua vida, marcar a vida de outras pessoas. E é isso que a palavra vem nos trazer: um registro positivo, uma marca, um legado que nunca mais vai ser esquecido. Ache essas oportunidades, encontre essas oportunidades, até com pessoas que você nunca viu e que Deus vai pôr no seu caminho essa semana, e que você vai olhar e falar: opa, essa pessoa eu vou impactar, essa pessoa eu vou fazer algo, alguma coisa vai acontecer. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração, e não se esqueça, a Bíblia na íntegra leva a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. E você faz parte desse ministério. Um beijo no seu coração. Tchau.